Agora a gente volta a falar sobre essas fortes chuvas, mas com um foco mais voltado para a saúde. Porque além de enfrentar problemas estruturais, né, essas tempestades trazem um outro alerta: o aumento de criadouros do mosquito transmissor da dengue. Campinas divulgou um comunicado onde alerta para o risco de explosão da doença após a prefeitura verificar que o percentual de amostras coletadas na cidade com larvas do mosquito Aedes aegypti, transmissor, do vírus, subiu de 39% para 90% entre outubro do ano passado e janeiro deste ano. Eu vou conversar a partir de agora com o coordenador de arboviroses de Campinas, o Fausto de Almeida Marinho Neto, que vai explicar para a gente esses dados e, é claro, trazer sempre o reforço importante para os cuidados que a própria população precisa ter. Fausto, muito obrigada pela sua presença. Ótimo dia. Bom dia. Bom, janeiro encerrou ontem. Começando hoje, fevereiro, eu queria que você trouxesse para a gente esse balanço, Fausto, do primeiro mês do ano em relação à questão da dengue em Campinas. Isso, como você bem lembrou, essas chuvas aliadas ao calor fazem com que a gente tenha aí um alerta para os riscos das arboviroses, dentre elas a dengue. E uma avaliação anual que a gente faz dos criadouros nas residências em todo o município, a gente já tem dados preliminares, que ela ainda está acontecendo, que mostram que 90% aí das larvas que a gente encontra de mosquitos são do Aedes, comparado a outubro, como você falou, e alguns outros anos que foram epidêmicos, tiveram muitos casos, a gente está muito acima. Isso tem nos trazido aí muita preocupação e a gente tem feito um apelo à população para que, em conjunto com as ações públicas, a gente consiga aí fazer o controle dos criadouros e diminuir a quantidade de mosquitos. Fausto, quantos casos foram registrados agora no mês de janeiro e quais são as regiões de Campinas onde essa incidência acaba sendo maior? Nesse balanço, é possível ter esse indicativo? A gente está com dados de criadouros, de larvas em criadouros em todo o município, Não tem uma região específica, a gente está com aumento de maneira geral. E sobre os casos, a gente tem registrado já uma atualização aí do dia 30 de janeiro, pelo menos 36 casos de dengue confirmados, Esse número vai crescer muito mais, porque a gente tem muitos casos em investigação, mas já são números assim alarmantes e aliado à presença do mosquito com doentes de dengue no município, a gente pode haver aí uma situação crítica para a doença. Você falou até em relação a esse comparativo com outros janeiros, de outros anos. Você tem um número, por exemplo, do ano passado para a gente ter essa noção da diferença? Sim, no ano passado a gente teve 61% das amostras de larvas eram do Aedes, E este ano a gente já está com pelo menos 90%. Então, é um número relativamente grande. O ano passado a gente teve confirmados no município 11.260 casos de dengue, pelo menos. Então, pode ser que este ano a gente tenha um número ainda maior, Certo. E você falou do calor, que é o que o mosquito gosta, O calor e esse tempo úmido. E tem mais previsão de chuva para o mês de fevereiro e também muito calor. Isso acende ainda mais o alerta que a população precisa ter com os cuidados e também da administração pública? Com certeza. O mosquito, no calor, ele fica em maior atividade, então ele pica mais, ele se reproduz mais. O ciclo de vida dele é encurtado, então significa que a gente tem mais mosquitos em menos tempo. E isso predispõe ainda mais às doenças, A gente pede aí que a população, 10 minutinhos durante a semana, faça aí uma vistoria nos seus ambientes da residência para identificar se não tem criadouros. Qualquer acúmulo de água pode ser um criadouro, E que eles façam o controle, desses focos de água parada para evitar aí a multiplicação do mosquito. A gente tem no município ações, com empresas parceiras que fazem controle de criadouros, em áreas específicas que a gente identifica a transmissão, fazem ações de nebulização para matar os mosquitos alados, que estão voando. Mas essas ações isoladas, elas não são suficientes, porque a maioria dos criadouros estão nas residências e a gente, como serviço público, não consegue abrir todas as residências. Por isso que a gente faz esse apelo aí à ação conjunta com a população.
A gente está reforçando muito a questão da dengue, mas também a gente não pode esquecer da chikungunya e da zika, né? Ontem houve essa reunião super importante e foi apresentado também ali, enfim, com as autoridades, também a imprensa, ações para de fato combater, né, alguma ação que vai ser intensificada a partir de então, por conta desses números e desses dados alarmantes que você trouxe para a gente? Isso, o comitê a gente discute aí com as demais secretarias do Poder Público, que também tem uma corresponsabilidade, né? A dengue não é só da saúde, a gente tem aí diversas outras secretarias que podem nos ajudar, né? Limpeza pública, educação, né? E aí a gente vai intensificar essas ações junto com essas outras secretarias para que a gente consiga ter um resultado melhor aí no combate à dengue. Vamos lembrar que os sintomas também, Fausto, aproveitar que a gente está conversando sobre a questão da dengue, quais são os sintomas que as pessoas precisam ficar alertas para, assim que perceber, correr em busca de ajuda? Sim, a dengue ela pode causar febre, dor de cabeça, dor no corpo, dor atrás dos olhos, algumas manchas vermelhas na pele, náuseas, vômitos, alguns outros sintomas que já nos indicam a suspeita de dengue. E no aparecimento desses sintomas, a gente pede que essas pessoas procurem o serviço de saúde, que realizem o acompanhamento, né, de todas as indicações médicas, realizem as coletas de exames para que nos ajude no diagnóstico e a gente consiga intervir com ações no território. Em relação a esse combate também, enfim, a essa visita que há dos agentes, né? Às vezes as pessoas ficam com muito receio de abrir a porta da sua casa. Então, existe uma identificação para essas pessoas ficarem mais tranquilas? Qual que é a recomendação que você dá para a população nesse caso? A gente tem um canal do 156 que, caso as pessoas tenham alguma dúvida quanto ao agente, né, que elas possam ligar e nesse 156 para se certificar, mas eles são uniformizados, eles têm um crachá com o logo da prefeitura, né, para passar uma segurança, né, sobre o trabalho deles, mas caso ainda haja dúvida, a gente pede que se ligue no 156 para confirmar e atestar a veracidade desses profissionais. É muito importante que a população permita a entrada desses profissionais para que eles consigam fazer aí o controle de criadouros ou até mesmo as ações de nebulização. E você acredita que toda essa questão da pandemia tenha também feito com que as pessoas negligenciassem um pouco mais a questão da dengue? A gente está aí há 3 anos falando e focando muito na questão da Covid. E aí, você acredita que isso possa ter atrapalhado também nesse combate ao mosquito da dengue? Com certeza, é uma doença que há alguns anos a gente teve aí ações muito intensas, né? E a gente vem perdendo ao decorrer do tempo o cuidado com relação à dengue. E os números, não só aqui em Campinas, mas no Brasil, eles mostram que ela tem voltado a aumentar, né? O número de casos, e isso faz com que a gente novamente precise trabalhar o olhar para dentro das nossas casas, né? Como eu já disse, são pelo menos 80% dos criadouros estão dentro das residências, né? Então, a gente, sem a ação conjunta com a sociedade, a gente não consegue diminuir os números da doença. Não tem jeito, é um trabalho conjunto entre poder público e população. E eu costumo falar que nesse caso, você até pode ser dedo duro, né? Aquele vizinho que olha que tem alguma coisa errada ao lado. E aí tem que ter a denúncia também, né? Porque às vezes você cuida ali do seu ambiente, mas ao lado não ocorre a mesma coisa. Isso é um outro ponto que a gente precisa reforçar. Exatamente. O mesmo canal para testar a veracidade, né, e a autenticidade dos funcionários que entram para controle da dengue também pode ser usado para realizar as denúncias desses casos, né? Às vezes a gente tem imóveis abandonados ou de vizinhos que não cuidam tão bem. Nesses casos a gente vai receber essas denúncias, elas podem ser feitas de forma anônima e vai proceder até o local para verificar aí essas fontes aí de criadores de mosquitos da dengue. Perfeito, muito obrigada pelas suas informações. Fausto, nós conversamos com o coordenador de arboviroses de Campinas, Fausto de Almeida Marinho Neto. Obrigada, excelente dia para você. Igualmente, eu que agradeço. Bom dia a todos. Ótimo dia. Pois é, e a gente tem que estar atento mesmo ao nosso ambiente e também por onde a gente passa, né? Viu ali uma tampinha, uma garrafa, enfim,
dá aquela virada, tira a água, não tem jeito. A gente tem que se importar demais porque é uma doença, como a gente falou, pode ter de fato uma explosão, números ainda maiores e isso é muito preocupante, né?